Mateus 5,4, ele fala assim: bem-aventurados, feliz, né? Feliz os que choram, porque eles serão consolados. Irmão, a Bíblia diz que feliz aqueles que choram, porque eles serão consolados. Chora por quê? Porque está inconformado. Eu não sei se você já chorou um dia e falou assim para Deus: Deus, nem eu me aguento mais. Nem eu me tolero mais. Não sei como o Senhor me tolera. Porque nem eu me aguento mais. Se eu fosse o Senhor, eu me fulminava. Porque você está inconformado com você, do jeito que você está vivendo. Você está chorando. Puxa, Deus, errei de novo, pequei de novo. E ele fala, se você está chorando, está inconformado, está com seu coração arrependido, está com seu coração contristado, está inconformado com o mundo, a gente não concorda com o mundo, a gente não concorda com o pecado, nós seremos consolados. Eu trouxe hoje uma palavra de libertação. Deus vai te consolar, Deus vai te confortar. Amém. Porque Deus trabalha com a motivação do nosso coração. Às vezes a pessoa tem uma coisa que ela não conseguiu abandonar e está na igreja, mas ela está chorando, ela tem um espinho na carne, ela está inconformada, ela fala: Deus, me leva, mas eu não quero mais viver isso, eu não aguento mais desobedecer o Senhor, eu não aguento mais enganar o Senhor, eu não aguento mais ser um enganador, eu não me aguento mais, eu não me tolero mais. Por quê? Porque essa pessoa está inconformada com o pecado dela. Essa pessoa está inconformada com o pecado do mundo. Essa pessoa está inconformada, está chorando porque ela não quer mais ofender a Deus. Ela não quer pecar mais contra Deus. Porém, ela não conseguiu ainda uma libertação. Mas a Bíblia diz que ela será consolada. Porque Deus trabalha com a motivação do nosso coração. Então, se a gente chora pelas nossas fraquezas diante de Deus, porque nós ainda não atingimos o padrão divino, nós seremos consolados. Tem o padrão divino, mas eu não alcancei ainda o padrão divino. Eu queria viver no padrão divino, mas eu não consegui ainda. E Deus vai te consolar, vai te confortar. Não adianta chorar, ficar chorando, lamentando a vida, que não adianta lamentar a vida. Não adianta parar por causa do futuro. Pensar no futuro, eu vou ficar parado, neutralizado. Se você pensar no seu futuro, você vai ficar parado, neutralizado. Vai ser uma grande bomba na sua vida. O que funciona é a oração. O que funciona é orar. Então, às vezes, a gente passa por um momento que a gente fica anestesiado. Não adianta ficar anestesiado. Tem coisa que você perdeu na sua vida, perdeu e acabou, não tem jeito. Já era, já foi, já perdeu. E a gente tem que aceitar isso na nossa vida. Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar pensando. Como eu falei para você, o diabo fica dando soquinho, a nossa mente fica dando soquinho, tentando arrumar saída. Não adianta, saída é oração. Entra no quarto, fecha a tua porta, ora, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar um plano, Deus vai te dar uma revelação, Deus vai te dar um conhecimento. No mar não tem saída, Deus vai fazer uma saída sobrenatural para você, mas é lá na oração. Ficar pensando como eu vou fazer isso, ficar elaborando plano humano, não adianta. As pessoas às vezes perguntam para mim e falam assim: tudo bem, e como é que estão os planos para 2024? Eu fico sem graça, porque eu não tenho nenhum. Talvez você tenha planos aí, né? Você já escreveu seus planos, o que você vai fazer esse ano, uma faculdade, um curso, você vai estudar, você vai ganhar, talvez você tenha um plano. Então, Deus abençoe seu plano, porque eu não tenho nenhum. Aí eu falo para a pessoa: tudo jóia, tá bom, mas eu não tenho nenhum. E eu não tenho, vou inventar um plano se eu não tenho? Deus pode me dar um no quarto, uma revelação, mas no momento eu não tenho um plano para 2024. E eu nem sei se todo mundo tem. Se tem mais alguém igual a eu que não sabe nem o que vai fazer. Não sei. O meu plano é bolinha de sabão, subiu e estourou. O meu plano é por aí, é parecido com isso. Então, se não tem um plano, glória a Deus, vai entrar no quarto, você vai orar,
você vai buscar Deus, você vai se humilhar. E sabe o que vai acontecer? Talvez Deus nem te dê um plano para 2024. Você vai viver sem plano. E vai vivendo totalmente na dependência de Deus. Vai comer o maná de cada dia. Todos os dias Deus vai abrir o céu, vai ter o suprimento, vai ter o maná. Talvez você não tenha nem plano. É bonito que as pessoas tenham plano, né? Investimento, viagens, comprar uma casa na praia. Bonita, é a coisa mais linda. Mas o cara pergunta para mim, eu só faço assim. E aí, como é que estão os projetos para 2024? Eu dentro de mim não tem nenhum. Só bolinha de sabão. Meus projetos. Então, talvez eu entre no quarto e talvez Deus me dê esse plano para 2024. Talvez me dê também. Mas a questão é orar. Deus trabalha com cada um de forma diferente. Nós acabamos de ouvir uma mensagem aqui que o Elias vivia onde? No deserto, 2 anos. Lá, 2 anos no Querite, mais 1 ano na casa viúva. Agora, o Elias vai me obrigar a viver igual ele? Lá no deserto? Não posso, ele vai me quebrar, não vou conseguir. Elias, qual é o seu projeto para 2024? Eu vou ficar aqui nesse lugar, sem ninguém. Só o corpo me trazendo carne é meu projeto para 2024, não tem outro. Nem todo mundo tem projeto para 2024. Então, quem não tem que orar. Vai buscar Deus. E talvez Deus dê e talvez Deus não dê. Talvez o plano de Deus seja que você, todo dia Deus abra o céu e manda o maná do dia para você. Então, nós precisamos orar. Então não adianta ficar reclamando, pensando no futuro, paralisado. Olha o que aconteceu com tudo é oração. Aí tem 1000 contra mim, vai orar. Deus vai mandar um anjo lá, um anjo só acaba com os 1000 que está contra você. É milagre. É caminho onde não tem caminho. É sobrenatural. Nós vivemos de forma sobrenatural. Então vamos orar, vamos para o quarto, vamos orar. Não tem plano, vamos ver se Deus dá um e se Deus também não der. Não tem problema nenhum, a gente vive sem Ele. Depois a gente ensina os outros que eu não tenho um plano, coitado de mim. Aí você vem aqui falando, é só você, não, eu também não tenho não, viu? Então nós vamos fazer uma sociedade. Você não tem nada zero, eu zero também. Aí você vai ficar feliz, eu pensei que era só eu pensei que era viver parecendo ninguém, era uma coisa exclusiva minha, não é de todo mundo. Eu pensei que viver igual a lata vazia era coisa exclusiva minha, que Deus não gostava de mim, que era o diabo. Não, é para todo mundo. Então, nós precisamos orar, né? Sentimos aflição por causa do nosso pecado. Estamos tristes, Deus, meu espírito está aflito, porque eu pequei contra o Senhor, errei, eu não consigo viver no padrão divino, e nós vamos ser confortados pelo Espírito Santo, porque nós queremos, mas não conseguimos. E Deus olha para dentro do nosso coração, a intenção do nosso coração. E Ele vê que a gente está quebrantado, né? Que a gente sofre por causa do nosso pecado, do nosso problema, da nossa dificuldade. 1 Samuel 20... Você viu aí para mim, Dani? 24:4. 1 Samuel 24:4. O 23, põe para mim, fazendo um favor. Porém, assim, porém os homens de Davi lhe disseram, eis que temos aqui, é 1 Samuel 24, então, 24:3, eu quero. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna. Davi chegou nos currais de ovelha, onde estava uma caverna, onde estava uma caverna. Entrou nela Saul. Saul entrou na caverna, o Davi, os homens dele já estavam lá dentro. E o Saul acha essa caverna e entra. O Saul procurou matar o Davi, perseguiu o Davi implacavelmente por 10 anos. Davi estava numa caverna, daqui a pouco o homem gritava, lá vem o Saul. Então ele tinha que sair pulando as pedras, correndo na caverna para fugir do Saul. Né? Foi lá que ele compôs o salmo Saltando Muralhas. Então,
e uns currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e seus homens estavam ao lado da caverna. Essa é a tradução que eu pedi? A Ara, né? Chegou aos currais das ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul, aliviar o ventre. Então ele foi fazer, entrou na caverna, os homens de Davi já estão na caverna, lá no fundo, um pouquinho mais no fundo. Ele entrou para fazer as suas necessidades, aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma caverna, estão lá no fundo. Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo. Eu estava, a semana passada, pensando em algumas coisas. E estava acontecendo algumas coisas comigo, e eu pensei em devolver do mesmo jeito. Eu falei, bom, esse povo aqui só me dá bom dia quando precisa. É um bom dia e se tem dinheiro para emprestar. É um bom dia se tem um cartão para emprestar. Passavam 6 meses sem falar comigo. Quando era um bom dia, tinha alguma coisa. E eu pensei assim, eu vou bloquear essa turma. Um deles eu bloqueei. Aí, eu estava pensando nisso, puxa vida, eles só me dão um bom dia, não precisa de alguma coisa. Já dão um bom dia, eu já posso ficar alerta, de orelha em pé, que vão fazer logo um pedido. Aí esse dia uma deu bom dia, pastor, tudo bem, tudo bem? O senhor pode visitar meu irmão que está lá em Barueri, lá no fundo de Barueri, ele precisa de uma visita, ele operou a cabeça e tal. Eu falei, irmã, não posso não, não vou, eu não posso não. Ela não tem pastor, ela não tem igreja, ela não grava vídeo dançando, pulando, sapateando, vai o pastor dela visitar a pessoa lá em Barueri. Por que ela vem pedir para mim? Porque ela queria me usar. Nunca, 10 anos que não dá bom dia. Quando dá bom dia para pedir alguma coisa, eu falei, não posso ir. Então, o que acontece? Eu pensando nisso, né, em algumas pessoas, essa madrugada eu vim orar, era 2 e pouco, eu estava orando, estava aqui no quartinho orando, e orando sobre essas coisas. E Deus trouxe essa palavra no meu coração, uma palavra de libertação. Saul era inimigo de Davi. Perseguiu com perseguição de morte por 10 anos. Inclusive jogou até uma lança nele. Se ele não se desvia, ele tinha morrido. Então os homens de Davi lhe disseram: eis o dia qual o Senhor te disse, eis que entrego nas mãos o teu inimigo. Aí ele entrou na caverna, fazer suas necessidades, o Davi mais no fundo com os homens dele. Aí os homens de Davi, Deus entregou agora o seu inimigo na sua mão. Deus acabou de entregar, é hora de você pegar ele agora. Está te perseguindo faz 10 anos. O Davi foi lá e cortou a pontinha da capa dele. Cortou a pontinha da capa dele, voltou e ficou lá. Entrega o teu inimigo e fale-as o que bem te parecer. Levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Depois o coração dele doeu muito e ele se arrependeu. Por quê? Ele se arrependeu. Porque tem pessoa, acho que Deus vai falar com você algumas coisas nessa noite. Tem pessoa que você gosta muito delas, que você quer amizade com elas, você quer fazer o bem, mas você nunca vai conseguir alcançar o coração delas. É melhor você desistir delas. Desistir de afronta. Mas não desiste de ser intercessor por elas. Não desiste de abençoar no mundo espiritual. Mas esse negócio de boquinha, desiste delas. Cai fora. Porque você nunca vai conseguir alcançar o coração delas. Você pode dar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. E Deus sabe do seu coração que você quer fazer o melhor. Mas você nunca vai conseguir alcançar o coração delas. O Davi cortou a orla do manto do Saul. Depois ele chorou amargamente. Ele se entristeceu. Por quê? Porque pessoas amargas não podem deixar você amargo. Não, você vai ser do mesmo jeito.
O Saul perseguiu Davi, mas não deixou ele amargo. Ó Senhor, eu cortei a pontinha da roupa dele aqui, mas me arrependi amargamente. Porque cortou só um pedacinho, depois mostrou para ele, ó. Numa outra ocasião, ó, seu pedacinho de roupa que eu podia ter te matado, então te matei. Então, se a gente brincar, daqui a pouco nós estamos amargos. Daqui a pouco as pessoas começam a falar tanta coisa da gente, fazer tanta coisa, que nós vai criando uma raiz de amargura. Qual é o remédio? Deixa isso para lá, abandona. Abandona os confrontos. Abandona as palavras. Aqui que Deus falou para mim, abandona os confrontos, abandona as palavras, mas não deixa de abençoar e não deixa de interceder para as coisas dar certo para aquela pessoa. Então eu estou aqui, faz tempo que eu não recebo um bom dia, e aí como vai? Você está bem? Está vivo? Já morreu? Já ressuscitou? Faz tempo que eu não recebo nem a ligação. Aí aqui no meu coração foi ficando amargo, aí Deus nessa madrugada falou comigo, você gosta de pessoas, você vai amar pessoas, mas você nunca vai alcançar o coração delas. Você gosta de pessoas, você quer fazer o bem, você quer ajudar, mas você nunca vai conseguir alcançar o coração delas. Aí Deus falou, desiste dos confrontos, não desiste da pessoa. Vai no mundo espiritual toda madrugada e ora. Ora por ela, ora, abençoa, mas desiste do confronto, desiste de querer dar copo d'água para ela, desiste de querer levar ele, desiste dessas coisas. De bajular muito você não vai conseguir. Você vai conseguir na oração. Você vai conseguir abençoar no mundo espiritual. Então, levantou-se Davi. Então o Davi era perseguido pelo Saul, que por mais que você ame as pessoas, você faça coisas, tenha as melhores intenções, você nunca vai alcançar o coração delas. Tem pessoas que você vai fazer de tudo por ela, e Deus está vendo, mas você nunca vai alcançar o coração delas. Você vai gastar energia à toa com aquela pessoa. Para com isso, não faz nada não, deixa lá. Deixa lá. Mas vai abençoando no mundo espiritual. Vai interceder no mundo espiritual. Não abandone pessoas no mundo espiritual. Mas no confronto você abandona. Não entra mais em confronto. Eu não sei o que Deus está falando com você nessa noite. Mas eu sinto que é uma palavra de cura para você, de libertação. Se liberta de pessoas, você quer fazer o bem, você quer ajudar, mas elas não querem. Elas não recebem o seu bem. Você está gastando energia à toa no lugar errado. E às vezes a gente deixa de confiar em Deus, começa a confiar em pessoas. Vou fazer um negocinho aqui, ela vai melhorar. É que nem o Saul. O Davi tocava a harpa, ele melhorava um pouquinho. Daqui a pouco o demônio entrava de novo. Era bonzinho e ruizinho, bonzinho e ruizinho. E aí nós vamos desgastar nossa energia com isso. O que Deus está dando para nós? Uma estratégia. Para com isso aqui, ó. Muita conversa e começa a conversar aqui. Começa a interceder aqui, abençoar aqui que vai dar certo. Então, por mais que ele tinha boa intenção, né, nunca conseguiu alcançar o coração do Saul. Cortou a orelha da capa dele, né, mas não matou o Saul, porque ele não deixou, ele não se contaminou pelas atitudes de Saul. Não se contamine pela atitude de pessoas. Não, daqui a pouco você está com a raiz de amargura no seu coração, você está odiando pessoas. Você está com ódio no seu coração. Você está com raiva. E esse veneno vai fazer mal para você, né? Então, desiste delas no confronto, mas não desiste delas na intercessão. Abençoa no mundo espiritual. Você faz tudo para demonstrar amor e você não consegue. Quanto mais você ama, fica pior. Quanto mais você quer ajudar, fica piora. Por quê? Porque o coração daquela pessoa você não vai conseguir alcançar. É um outro tipo de luta, um outro tipo de guerra. Vai funcionar você abençoando só. Abençoa o Senhor, tudo dê certo para ela, em nome de Jesus, né? Não tem nenhum mal no seu coração, Deus está vendo, você quer abençoar, mas a pessoa não quer a sua bênção. A pessoa não quer o seu modelo de bênção que você tem para dar para ela. Então dá aqui. Dá bênção aqui no quarto só. Né? Então, por mais que o Davi amou o Saul, ele não conseguiu alcançar o coração dele. Por mais que você ame pessoas, faça coisa, quer fazer o melhor, você não vai alcançar.
E talvez já seja um plano de Deus. Né? Talvez já seja com a estratégia de Deus. Então desiste do confronto, vai para o quarto e nós vamos continuar orando e abençoando a vida das pessoas. Né? Gênesis 6,15. Então, o que a gente tem que fazer? Você está... Questão do dízimo, prioriza Deus primeiro. Depois você vê suas contas. Né? A gente tem que priorizar o Senhor. Você está chorando por um pecado, você está chorando por um problema, por uma dificuldade, Deus vai te dar uma saída, um consolo, um conforto. Você está na igreja, mas não atingiu o padrão divino ainda, Deus vai te ajudar, Deus vai te confortar, Deus vai te consolar, porque Deus está vendo o seu coração, a intenção do seu coração, que você quer melhorar, quer santificar, mas não conseguiu ainda, mas você vai conseguir em nome de Jesus. Amém. Gênesis 6,15 diz assim: é Gênesis, está aí? 6 ou 3? Põe no 6. Põe no 6.1 para ver o que acontece. Isso. Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhos e filhas, né? Esse ainda. É o... Vai no 2, vamos ver. Está bem no comecinho. Vai lá. Pode ir lá. É isso aí. É o 3. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá mais sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigante. Não é isso, não. É onde ele fez a arca. Eu me confundi aqui. É lá mesmo, pastor. No 15, está falando da arca, 300 cômodos. Olha lá. Deste modo fará. Ah, tá. Mas cadê? Esse é o 15. Vai no 15, vamos lá. Deste modo farás de 300 côvados, e será o comprimento, de 50 a largura, a altura, 30, vamos lá. Fará ao seu redor uma abertura, vamos lá. Porque eu estou derramando águas em dilúvio sobre toda a terra, e consumirei toda a carne que é a fôlego de vida. O mundo tem começo e tem fim. Aqui teve começo e teve fim. Então nós vamos ter um começo aqui, nós vamos ter um fim também. Na vida tem começo e fim. O que aconteceu? Eles estão no deserto e Deus manda Noé construir uma arca. No deserto não chove. E Noé continua construindo a arca. O povo não dá ouvido. Depois veio o dilúvio. Deus salvou Noé, a família dele, porque Deus tinha uma aliança com Noé. Até parece um texto da grande tribulação, né? Deus tirou os dele e deixou os outros na tribulação. Então, o que acontece, né? O Noé está fazendo a arca e eles não dão ouvido para aquilo que o Noé está fazendo, porque o Noé está fazendo a arca num lugar improvável, no deserto. Eles estão dizendo não dá certo. O Noé está pregando, eles não estão dando ouvido, porque ele acha que não vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Aqui no deserto não tem chuva, não tem água, não tem nada. Nunca vai acontecer isso, até o dia que chegou o fim. E sabe qual é o que eu queria dizer para você? Porque estou à porta para derramar, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a terra em que há fôlego de vida debaixo do céu, e tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Irmão, sabe qual é a mensagem aqui? Continua fazendo a arca, ninguém está acreditando. Não muda, não. Obedece às ordens de Deus como o Noé obedeceu. Fica naquilo que Deus está falando com você. Não para de construir a sua arca porque está difícil, porque estão falando que não chove, porque estão falando que vai dar errado, não vai dar em nada, não vai acontecer em nada. Deixa o povo falar, você continua construindo a sua arca. O mundo tem um começo e tem um fim. E Deus tinha ali uma aliança com Noé. Deus tem uma aliança conosco. Deixa eu falar de dízimo no aplicativo. Deixa eu falar que não existe mais igreja, que dízimo é do Velho Testamento.
Não importa. E os que eu vi pregando foi que saíram de igreja. Hoje não tem igreja, estão em casa, que igreja não existe mais. Deixa o povo falar, continua fazendo a sua arca. Não para de fazer a sua arca por nada. Ele está fazendo um lugar improvável, no deserto, não chove, não tem água. Mas ele está fazendo um lugar improvável. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus, continua praticando o que você aprendeu, o que Deus te ensinou, o que Deus mandou você fazer. Não muda não o que Deus colocou para você. Continua praticando aquilo que Deus colocou para você. E é uma coisa tão engraçada que eles pregam, não existe dízimo, não existe igreja, tem um povo aplaudindo, é isso mesmo. Agora nós encontramos o profeta da verdade, não existe dízimo, não existe mais igreja, nós estamos felizes. Há 15 anos também era de uma igreja, aí eu saí, aí hoje eu não vou mais, aí eu estou me sentindo livre. Deixa o povo falar lá. Enquanto eles falam, a estimativa é que o Brasil será um país evangélico. A igreja está crescendo, está evoluindo, e eles estão falando. E lá aumentou mais ainda agora o número de gente falando. Agora é todo mundo falando contra dízimo, contra oferta. Num certo ponto tem razão? Tem. A grande verdade é essa. O que está acontecendo com o dinheiro na igreja tem razão. Eles têm a razão deles. Mas vamos continuar fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Não para porque está difícil, não tem água. Você não depende de natureza, você depende de Deus. Ah, mas o lugar não ajuda. Você não depende do lugar, você depende de Deus. Ah, mas eles estão falando, você não depende deles, você depende de Deus. Continua fazendo o que você está fazendo. Como eu digo para você, os barba branca, os mais antigos, como é que chama? O Hernandes Dias Lopes, o Nicodemos, os mais velhos estão pregando o que ensinaram para a gente até hoje. Esses mais novinhos estão enfeitando o pavão, né? Eles estão pregando, aí ele faz lá aqueles podcasts, eles vão, e ali os que estão ali ficam aplaudindo, eles gostam disso. Tudo que ele fala, é legal, isso é bacana, né? Não tem mais igreja, a igreja é coisa de gente... colocar a camisa de força na gente, a gente está aqui porque estamos na camisa de força. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Continua honrando a Deus. Continua fazendo o seu melhor para Deus. Então, Deus estabeleceu uma aliança com o Noé. O 6:18 é: contigo, porém, estabelecerem aliança, entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. O 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe... Faça o que Deus ordenou para você. Ó, igreja. Não pega seu dízimo, vai dar para os outros que é de Deus. Vamos continuar como nós aprendemos. E no versículo Mateus 24, 32... Não sei o que aconteceu comigo hoje, eu devo estar ficando velho, hein? Porque não é possível. Os textos que eu coloquei aqui, o povo casava e dava-se em casamento. Os textos que eu coloquei aqui não funcionou nenhum. É o 37. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Essa já é uma prática antiga do diabo. Lá em Roma, quando eles queriam mudar de governo, o que eles faziam? Todo dia à tarde, depois do trabalho, tinha uma novidade para o povo. Eles faziam banquete, eles faziam teatro, eles faziam corrida de cavalo e os gladiadores. Então o povo se entretinha com aquilo, futebol, futevôlei, aplicativo, o povo se entretinha com aquilo. Enquanto o povo se entretinha com aquilo, que era a classe mais pobre,
e quem vota é a classe mais pobre que decide quem vai governar. Ou não, não são os ricos, é a classe mais pobre, eles estão envolvidos com muito futebol, muito funk, qualquer música faz sucesso, muito aplicativo, estão envolvidos. Enquanto isso, eles estão trocando a forma de governo, para que eles não se levantem contra, para que eles não tenham problema, bastante diversão neles. Bastante campeonato neles. Agora você vê que tem campeonato que não acaba mais. Diverte eles bastante enquanto a gente troca o governo. Porque eles que decidem, para não ter rebelião, para não ter confronto, dá bastante brincadeira para eles, porque eles não vão ter nem noção de governo. Então, chama pão e circo. Quando Roma fazia isso com as pessoas, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Quando Noé pregou, eles estavam comendo e bebendo, fazendo festa, e não davam ouvido para aquilo que Noé falava. Casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, estão envolvidos com muita coisa, né? Tanta coisa está envolvida para tanta diversão, não perceberam o que aconteceu. Quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a Bíblia já dá uns ensinamentos para a gente, desde antigamente, é muita diversão. Estão se divertindo muito, não estão ligados nem que Jesus vai voltar. Enquanto eles se divertem, não sabem nem o que está acontecendo no país. Estão mudando o sistema de governo, eles estão lá, né? Para que os romanos faziam isso? Para não ter rebelião. Vocês estão brincando bastante. Nossa, que gostoso está o país. Nosso país está uma maravilha. Depois que ele entrou, está uma maravilha. É só brincadeira, é só futebol. É só o Neymar. Só campeonato um atrás do outro. Para que nós vamos se preocupar em assistir negócio de política? Né? Vamos ficar aqui só na diversão. É isso que está acontecendo. Enquanto a gente estava aqui no Natal e Ano Novo, lá dentro eles estavam trabalhando, mudando as coisas. É assim que funciona. Então, continua fazendo a sua arca. Ah, mas está difícil. Você acha que Deus vai falar? Eu estou com dó de você. Ele falou para Noé, Noé, estou com dó de você, está muito difícil, estou com a dó de você. Deus não tem dó de você nem de mim, não. O que Deus espera de nós? Uma reação. Está difícil? Entra no quarto. Então Deus espera da gente oração. Ele não está com dó de mim, nem de você. Ele não tem dó de mim, nem de você. Ele vai te atender pela sua oração. Seu ato de fé, sua confiança. Deus, quando você está em oração, vai te dar revelação, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, vai te dar discernimento das coisas. Então não fique pensando que Deus tem dó de você, que Deus não tem nem de mim nem de você. Não fique pensando que nós vamos arrumar soluções com a nossa mente, procurando um caminho com a nossa mente, não funciona. Nós vamos lá no quarto, vamos dobrar nosso joelho, vamos buscar Deus de lá, Deus vai dar uma revelação para a gente. De lá Deus vai dar um discernimento para a gente. De lá Deus vai dar sabedoria para a gente. Aleluia. Deus vai dar entendimento do que nós temos que fazer. Então, não pare de fazer a sua arca, não muda não. Deus tem uma aliança com você e comigo. O que nós aprendemos? Vamos continuar nossa arca no deserto. Ah, mas tem tanta novidade, hein, por aí. Está vindo tanta novidade. Vamos continuar construindo a nossa arca. Está muito difícil. Está muita chuva, não tem chuva, é só calor, é só sol, está tudo ao contrário. Deus não tem dó de você, não. Ele quer ver sua mão aqui na maçaneta, ó. O milagre já vai começar aqui, ele quer ver essa maçaneta para baixo, aí a porta abrindo, você entrando, fechando, dobrando seu joelho, é aqui que vai funcionar. Então fica esperando as pessoas ter dó de mim, tem dó de mim, elas não me dão um bom dia, não me dão uma boa tarde. Você vai ter que aprender a viver com isso. Acho que meu coração está ficando azedo com fulano, com ciclano, não deixa ficar azedo não. Você vai amar pessoas, mas pessoas não vão amar você. Eu não sei como explicar isso, mas não sei se já aconteceu isso com você. Por exemplo, você já ficou tão entusiasmado e encontrou a pessoa assim, você ficou entusiasmado, você gosta daquela pessoa. Nossa, quanto tempo que eu não te vejo a pessoa assim.
Sim. Tá. E daí? Você gosta muito, mas a pessoa não gosta de você o tanto que você gosta dela. Mas por quê? Porque nós somos muito carentes. A gente fica muito carente, fica atrás de pessoas. Então, gente, vamos construir a nossa arca. Não está chovendo, glória a Deus. Mas Deus tem uma aliança comigo, que você continua construindo. Não para não. Amém. Não vamos nesses ensinamentos que estão acontecendo hoje, não vamos sair daquilo que Deus ensinou a gente, não daquilo que nós aprendemos. Vamos continuar naquilo que nós aprendemos. Amém? Amém. Deus tem uma aliança comigo, com você. Deus vai honrar essa aliança. Você não está no padrão divino ainda, não tem problema. Mas você está chorando, você vai ser consolado. Você vai ser confortado. Pelo seu choro, pelo seu incômodo, pelo seu sofrimento, pela aflição do seu espírito, porque você não chegou no padrão divino, mas você está chorando. Deus vai te justificar. Porque tem dia que eu falo, Deus, eu não sei, nem eu me aguento mais. Não é que o Senhor tem tanta paciência comigo? Porque a gente enjoa, às vezes, de até ferir o Espírito Santo, ferir a Deus. E sabe que aqui nessa vida não tem graça nenhuma. O mundo não tem graça nenhuma. Não tem nada de novo, não tem graça nenhuma. Para nós. Então, vamos pegar firme. Para tudo tem jeito. Vamos abrir o quarto, vamos ter um tempinho com Deus lá, por menor que seja. Só entra lá e fala, Deus, sou pecador, me dá a tua graça. Só entra lá e fala, Deus, eu não consigo orar. E você vai conseguir. O negócio é chegar lá. Depois de chegar lá, Deus vai dar força, nós vamos conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Amém? Amém.